boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma reflexão e vamos refletir hoje na palavra de Deus. A palavra eficaz. O que é a palavra eficaz? É a palavra que é dita, é recebida e causa em nós um efeito profundo e um efeito transformador. A palavra de Deus, quando é realmente eficaz, ela promove isso no ser humano. Mas há momentos então em que ela não é uma palavra eficaz? Sim, não é por causa do que é dito, mas é por causa da dureza do coração dos homens. Nós temos aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, de 2 Timóteo, a partir do versículo 14. Olha o que Paulo diz aqui, muito bonito, muito importante, sobre a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Salvação pela fé em Jesus Cristo. Esse é o tipo da palavra eficaz. Aí ele cita aquele versículo que muitos de nós conhecemos e que é muito bonito sobre a palavra de Deus. No versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok? Uma palavra maravilhosa. Então, o apóstolo Paulo está aqui dando a maior credibilidade, o valor e a utilidade das Escrituras Sagradas. E tem gente que despreza as Escrituras Sagradas pensando que está fazendo algo muito inteligente e algo muito liberal. Eu aceito as Escrituras se eu quiser. Faça isso, então. Nós desafiamos que a pessoa faça isso. Não dê ouvidos à palavra de Deus, mas depois não venha a pronunciar o Deus em toda a esquina onde você passa. Você não conhece gente assim? Eu não suporto a Bíblia, não creio nela. A palavra de Deus não me diz nada, mas falo em Deus todos os dias. Adoram falar em Jesus, mas escarnecem das Escrituras. Isso tem algum sentido? Não é uma grande incoerência? E essa incoerência está disseminada nesse país. Então nós lemos aqui 2 Timóteo 3,16. Temos também, no caso, Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. E mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. Então nós vemos aqui essa palavra de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16, e Hebreus 4, 12, que são 2 versículos já muito conhecidos da comunidade cristã e que falam da maravilha da palavra de Deus e da necessidade de nós honrarmos a palavra de Deus. O homem que não honra a palavra de Deus, o homem que lê uma coisa e diz outra, o homem que tem aversão às Escrituras Sagradas, ele já fez a sua escolha. Ele já fez a sua escolha. Só o mal disso tudo
é que além deles repudiarem a palavra de Deus, andam disseminando mentira e ceifando vidas, ou melhor, ceifando almas, vidas no sentido espiritual, certo? Porque muita gente crê nesses incrédulos. E eles não são incrédulos pela sabedoria ou pelo bom senso, ou por uma pressuposta liberdade que eles têm de fazer o que bem entendem perante Deus. Eles apenas temem a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz, transformadora e também regeneradora. A palavra eficaz tem algumas características. Vamos aqui, eu separei seis exemplos para ficar uma coisa mais breve. A palavra eficaz é a palavra recebida. É aquela palavra que muitas vezes você ouve em uma mensagem e ela toca no seu coração. E você vai sair daquela reunião ou daquele culto com algo diferente, com uma transformação no teu entendimento. Algo vai mudar em você. Isso aconteceu comigo no dia da minha conversão, em que eu, ouvindo a palavra de Deus, nasci do alto, nasci de novo, nasci de Deus, me transformei num homem cristão. E eu vivia no engodo dos espíritos. Não era grandemente aplicado, não. Eu não dava muita bola para eles, eles também não davam muita bola para mim, mas eu passei muita vergonha por não conhecer a palavra de Deus. A palavra recebida é a palavra que nós ouvimos e causa alguma transformação dentro de nós. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, o próprio Jesus nos diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, passou da morte espiritual para a vida espiritual. Eu chamo a atenção que eu já disse muitas vezes que espiritualidade todo mundo tem. E os demônios a têm bem acentuada. Vida espiritual somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra tem que ser recebida para que ela se torne uma palavra eficaz. Em segundo lugar, é preciso que essa palavra gere a verdadeira fé. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E quem tem essa fé genuína e verdadeira, tem Jesus como autor e consumador de sua fé. Tem Jesus Cristo como soberano e Senhor na sua vida. A palavra que gera fé é uma maneira de nós recebermos uma palavra eficaz. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o que Paulo tem para nós aqui? Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes, vós, aqueles que acreditaram nessa palavra. O que Paulo está dizendo aqui, a palavra pregada com precisão e com retidão e com exatidão, é como se Deus estivesse falando com você. Aí as pessoas não querem dar crédito aos profetas e aos apóstolos, dizendo, eu só aceito se for dito por Jesus. Eu quero saber aonde é que Jesus escreveu isso. Está escrito no coração e no entendimento dos homens realmente dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, como é o caso do apóstolo Paulo. Damos
sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus. Então, todos nós que temos o Espírito Santo de Deus e um caráter realmente cristão, nós podemos pregar uma palavra eficaz, uma palavra que gera fé. Em terceiro lugar, a palavra que permanece. Sim, porque muita gente recebe a palavra de Deus. Chega até a compreender ou se emocionar, mas saiu dali, esquece completamente. Não tem nenhuma transformação, não há nenhuma modificação no seu entendimento, no seu comportamento, nas suas atitudes. A pessoa ouve, entende, mas a palavra não permanece. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Recebestes e permaneceis, e pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. É o que eu disse, muita gente ouve, crê momentaneamente, mas a palavra não permanece, a pessoa não retém a palavra de Deus, e é uma pessoa que realmente não acredita na palavra de Deus. Quando a pessoa crê que aquela palavra vem de Deus, que aquela palavra é a vontade de Deus mediante os profetas e os apóstolos, ela cuida para que essa palavra permaneça no seu entendimento. Em quarto lugar, um exemplo de palavra eficaz é a palavra devidamente honrada. Nós precisamos ouvir e precisamos honrar a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram realmente assim. Os bereanos, à medida que Paulo pregava o Evangelho, eles iam lá nas Escrituras, nos seus pergaminhos, verificar se aquilo que foi dito coincide realmente com a vontade de Deus. Esses homens bereanos eram mais sábios, eram mais cuidadosos, mais zelosos, porque honravam a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser honrada dessa maneira também. A gente estudando, às vezes um versículo pode ter um significado dúbio, até mesmo herético, mas se você pesquisar nas Escrituras, você vai ver se é a palavra de Deus ou não. A palavra honrada é a palavra que nós pesquisamos, é a palavra que nós buscamos o seu real significado, a sua real extensão. Em quinto lugar, a palavra exortativa. Exortação, chamar a atenção no campo espiritual e no campo moral. Muitas vezes para dar um incentivo também, muitas vezes para corrigir. É uma palavra que muita gente de espírito, ou melhor dizendo, de coração sensível, não gosta quando os pregadores liberam uma palavra exortativa, mas com muita frequência a palavra eficaz, ela é também uma palavra exortativa. Porque ela é um instrumento de correção, de, digamos, esclarecimento ou de ponderação. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2,
Paulo diz que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Nós cristãos temos essa missão, essa autoridade e essa liberdade que vem de Jesus, do Espírito Santo, dos apóstolos, enfim, das Escrituras. Quando nós cristãos pregamos a palavra de Deus, mesmo que ela seja rejeitada, mesmo que ela seja escarnecida, nós continuamos a pregar a palavra de Deus, porque ela não depende da vontade dos homens quererem ou não quererem, aceitarem ou não, honrarem ou escarnecerem, não importa. Nós temos a missão, nós cristãos, de levarmos uma palavra muitas vezes exortativa. A tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, com a correção que a doutrina cristã também exige, oferece e também exige. E em sexto e último lugar, a palavra cumprida. É a palavra que você ouve, entende, recebe, permanece, transforma. É uma palavra que tem um efeito marcante na sua vida. Vai causar em você uma transformação profunda no campo espiritual, no campo moral, no seu discurso, no seu proceder, nas suas decisões, no seu discernir. Na epístola de Tiago, no capítulo 1, nos versículos 22 e 23. E sede cumpridores da palavra. Isso é para todos nós, né? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Tem muita gente que fica ouvindo tudo, mas não retém nada e não se transforma. O problema não é da palavra, é da disposição de coração dessa pessoa. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes dessa palavra, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. É um indivíduo que, dia após dia, examina a si mesmo. E se olhar-se no espelho não é no sentido real. É o homem espelhar-se no padrão oferecido por Jesus. É aquele homem que todo dia confronta o seu caráter com o caráter de Cristo e todos os dias ele vê que ele não mudou. Ele não mudou, ele não se aprimorou, ele não se transformou, nada nele melhorou, mas ele tem ouvido a palavra de Deus. É que essa palavra não tem sido eficaz, não por culpa da palavra, porque a palavra é sempre eficiente, mas nem sempre ela é eficaz. Muitos são ouvintes da palavra de Deus, mas não são cumpridores, porque não são zelosos das coisas espirituais. Vamos respeitar e amar as Escrituras Sagradas. E vamos fazer com que cada palavra, cada versículo, cada texto eficiente tenha uma eficácia no nosso entendimento, no nosso proceder. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.